Hoje nós veremos Isaías capítulo de número 9, do versículo de número 1 ao versículo de número 7, que é um texto conhecido. Fala do menino que nos seria dado, e o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E de fato esse menino nos foi dado. Esse menino, que não é mais um menino, é o Senhor, eterno e Rei bendito, Jesus Cristo. Vamos então ler o texto do profeta Isaías. Eu peço aos irmãos que me acompanhem na leitura que farei aqui. Veja o que diz o profeta: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém, irmãos. Queridos, esse livro é o livro chamado Livro do Profeta Isaías. Isaías, portanto, é o autor deste livro. Nós aqui na igreja, nos nossos estudos de quinta-feira, vimos todo o livro do profeta Isaías. Nós terminamos agora há pouco, na quinta-feira retrasada, o capítulo 66, que é o último capítulo. Nós demoramos aí quase 4 anos. Nós passamos 4 anos vendo o profeta Isaías. E agora nós voltamos ao profeta Isaías, né? Nós não vamos ficar livres do profeta Isaías, graças a Deus. Nós voltamos a ele, mas no primeiro, Laura, lá nos primeiros capítulos, como está aí este capítulo de número 9, lá no início do livro. E o profeta Isaías, meus irmãos, ele era filho de um homem chamado Amós. O nome Isaías é um nome com um significado muito bonito. O nome significa o Senhor salva. E é isso mesmo que o livro de Isaías leva como sua mensagem central. É que o Senhor salva, e não as alianças humanas, não as nações em suas coligações, nem a carne do homem, mas o Senhor, Tiago e Thaís, é que salva. Daí o nome de Isaías, muito próprio para a mensagem que o profeta traria da parte de Deus. O profeta Isaías era casado, a sua esposa é chamada de profetisa no seu livro. Ela é chamada assim, provavelmente não porque ela profetizava também, mas porque ela era esposa do profeta. Então as esposas dos profetas eram chamadas de profetisa. E ele tinha pelo menos, porque a Bíblia fala destes filhos, ele tinha pelo menos 2 filhos, que a Bíblia de fato narra o nascimento desses 2 filhos. Nós não sabemos se Isaías teve mais filhos, mas pelo menos 2 ele teve, porque eles se encontram no livro de Isaías, no seu relato. Isaías fora chamado, irmãos, para profetizar, para ser a voz de Deus ao reino do sul. Os irmãos se lembram que nessa altura,
O reino de Israel, que começara lá com Saul, lembram-se? O primeiro rei, depois passara por Davi e por Salomão. A esta altura o reino já havia se dividido, como nós estamos vendo no livro do primeiro livro dos reis. Nós estamos vendo o reino dividido, o reino do norte e o reino do sul. Quando os reinos se dividem, Deus envia profetas a cada um desses reinos. Ora ele envia profetas ao reino do norte, ora ele envia profetas ao reino do sul, porque esses reinos começam a se distanciar da vontade do Senhor. Então o Senhor, para exortá-los a retornarem para ele, envia profetas da sua parte, para que os profetas exortem o povo, tanto o povo do reino do sul, quanto o povo do reino do norte. Isaías é enviado ao reino do sul. Aliás, Isaías, há uma teoria, há estudos de teólogos que entendem que Isaías era próximo ou parente até de um dos reis do reino do sul, um dos reis de Jerusalém. Isaías era parente próximo, ou seja, fazia parte da família real, porque era parente próximo, talvez primo, de um dos reis de Jerusalém. Então Isaías, este homem que fora chamado da parte de Deus ao reino do sul, para profetizar ao reino de Jerusalém, ao reino de Judá, ele é chamado no ano de número 740 antes de Cristo. Então no ano de número 740, Isaías é chamado para ser profeta. Isaías fora profeta por volta de 40 anos. Esse é o tempo de ministério do profeta Isaías. Então ele fora profeta desde 740 antes de Cristo até o ano 700 ou 701, 701, quase 40 anos aí de ministério profético. E ele fora profeta na época dos reis Uzias. Aliás, foi no ano da morte do rei Uzias que ele teve o seu chamado, como ele mesmo descreve no capítulo de número 6. Ele passou pelo reino de Jotão, de Acás, e Acás é um personagem importante para o nosso texto aqui, e também de Ezequias, todos esses reis de Judá. Então Isaías foi profeta no reinado de 4 reis. Ele passou por 4 reis, no período de 4 reis, Isaías foi o profeta de Deus enviado à casa de Judá. O livro de Isaías se divide em 2 grandes blocos. Como eu falei, ele tem 66 capítulos. Mas ele se divide, a divisão dele mais comum entre os teólogos é em 2 grandes blocos. Do capítulo 1 ao capítulo 39, é uma mensagem que Deus traz por meio de Isaías antes do cativeiro, antes da Babilônia tomar Jerusalém. E do capítulo 40 até o capítulo final, 66, é uma mensagem que Deus traz por meio de Isaías para o povo que estaria no cativeiro. Então veja lá, do capítulo 1 até o 39, uma mensagem ao povo pré-cativeiro, antes de irem para o cativeiro babilônico. Do capítulo 40 até o 66, uma mensagem ao povo que iria para o cativeiro. Então essa é a divisão mais clássica do livro do profeta Isaías. Bom, qual que era o contexto? E o contexto político e histórico da época de Isaías, da época que ele fora profeta. Isso é muito importante para a gente entender esse capítulo 9 aqui que lemos. Então você preste bem atenção que isso é muito importante para entender o capítulo 9 e a promessa de que um filho seria dado, um menino nasceria. Ok? Qual que é o contexto? Israel, reino do norte, junto com a Síria, com S, não a Síria com A, né? Lembram-se que existiam aí os 2 impérios, né? Naquela época, Síria com S e Assíria, tá? Então Israel, reino do norte, ele entrou numa coligação com a Síria, 2 nações muito próximas do reino de Judá, e naquela época Acás era o rei. E qual que era a intenção dessa coligação do reino do norte, que era Israel, com a Síria, com o reino pagão? Era que os 2 juntos tivessem força para enfrentar, aí sim, a Assíria com A, né? Que vinha do norte, conquistando território atrás de território, e estava chegando próximo tanto de Israel, o reino do norte, quanto de Judá. Então o reino do norte
ficou com medo do império da Assíria e se juntou junto da Síria para resistir ao império mais forte. E queria ir, o Reino do Norte, essa coligação do Reino do Norte e Síria, queriam ir contra Judá, que no caso aqui era o reino que o profeta Isaías fora enviado, para tirar o rei davídico do trono e colocar outro rei ali, um fantoche dominado por essa coligação, Israel e Síria, para poderem fazer uma coligação mais forte para resistir à Síria, que vinha do norte. Então esse era o contexto. A Assíria, o Império Assírio, vindo do norte, estava poderosíssimo. E estava conquistando tudo no mundo. E o reino de Israel se juntou com a Síria, querendo que Jerusalém, reino do sul, também se juntasse a essa coligação. Mas aí o que faz o rei Acás, que era o rei do sul? O rei Acás, que era filho de Davi também, não quer se juntar com Israel, o reino do norte, nem com Síria. Mas ele reconhece o perigo da Assíria, que está vindo lá do norte. E o que ele faz? Ele começa a entrar numa aliança com o Egito. Ele começa a flertar com o Egito, para que junto com o Egito ele possa resistir à Assíria. Mas ele rejeita a coligação Israel e Síria. Então veja, o contexto político histórico estava agitado na época de Isaías. Era um contexto de insegurança para Jerusalém. Eles queriam segurança e salvação dentro desse contexto, porque senão eles seriam destruídos. E é nesse contexto que Isaías é enviado por Deus para falar com o rei Acás. E o que Isaías vai falar para o rei Acás? Isso está lá no capítulo 7. É um dos capítulos que antecedem o nosso capítulo 9. O rei Acás está olhando o aqueduto, o sistema de águas para regar Jerusalém, porque ele tem medo de um cerco da Síria e de Israel, com os quais ele não quis se unir, e por isso temia retaliação. Então ele está olhando o aqueduto que levava água para Jerusalém, porque no caso de um cerco, Jerusalém fica sem água, porque Jerusalém não tinha fonte natural de água. E os reis haviam construído um aqueduto que levava a água de longe até Jerusalém. E o texto do capítulo 7 diz que Acás está verificando esse aqueduto, porque ele tem medo do cerco de Israel e da Síria contra ele. E Isaías é enviado até esse local para conversar com Acás, a mando de Deus. E ele fala com Acás assim: Acás, não confie no Egito, não entre em aliança com outra nação. Deus vai guardar vocês. Deus vai guardar Jerusalém. Você tem que confiar apenas em Deus. Só que Acás já estava resolvido em entrar em aliança com o Egito. Então, Isaías diz assim no capítulo 7, pede um sinal para o Senhor. O Senhor dará um sinal a você que você pode confiar nele. Aí Acás diz, não, eu não vou tentar o Senhor com sinal nenhum. Na verdade, Acás não estava sendo piedoso. Parece que ele estava sendo piedoso assim, né? Não quero provar a Deus com sinal nenhum. Mas Deus já havia ordenado por meio do profeta que ele daria um sinal. Acás tinha que aceitar o sinal. Só que Acás disse, não quero sinal não vou provar o Senhor Deus. Mas na verdade ele não estava sendo piedoso. Na verdade, Acás já tinha decidido o que fazer. Ele ia entrar em aliança com o Egito. Então ele não queria ouvir nada da parte de Deus. Aí Isaías diz assim, responde a ele, não basta você ir contra o povo, fazendo que o povo sofra com essas alianças, como também vai contra Deus, negando o sinal de Deus. Aí Isaías diz, pois Deus te dará um sinal. E aí é aquele texto conhecido, eis que a virgem dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. É interessante que no capítulo 7 fala do nascimento de uma criança, como aqui também fala. Aqui também fala, um filho se nos deu, um filho nasceu. E lá no capítulo 7 também fala do nascimento de um filho, a qual a virgem daria à luz. A ideia é de que Deus vai prover salvação. Uma salvação milagrosa,
porque uma virgem dando a luz, trazendo à luz um filho. A gente sabe que essas palavras de Isaías são aplicadas a Cristo. Lembram-se? Lá em Mateus diz, porque a virgem dará à luz um filho. Então a salvação é Deus por meio de Cristo, e não alianças mundanas. Então o que Isaías está falando para Acaz? Não confie nos homens, não confie no mundo, confie em Deus. De Deus vem a salvação. E isso é muito, obviamente, claro e poderoso na pessoa do menino que nasceria, que era o Cristo. Mas o que acontece no capítulo 8, que precede esse capítulo 9? Deus diz que Acaz não daria ouvidos a Isaías e, obviamente, ao próprio Deus, e faria aliança com o Egito. E aí o que aconteceria? A Síria, mais poderosa do que todos esses reinos que estavam fazendo coligações, viria e cercaria Jerusalém e colocaria Jerusalém em aperto, como de fato aconteceu. Houve um cerco em Jerusalém pelo Império Assírio, e Jerusalém sofreu muito os anos do cerco da Assíria sobre ela, porque não ouviu a voz do Senhor. E foi um período de trevas. E é por isso que o nosso texto começa: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Nosso texto começa assim, olha o versículo 1. Vamos aí para o texto. Mas, vamos ler juntos? Mas a terra que estava aflita... Até aí. Então veja, a ideia é a seguinte: Deus, através de Isaías, disse para Acaz não confiar em alianças políticas com nações pagãs. O que Acaz faz? Acaz rejeita a palavra de Deus e se une ao Egito. É suficiente para salvá-lo da Síria? Não. A Síria vem, fere o Egito e cerca Jerusalém. E aí começa um período de trevas, de aflição para Jerusalém, porque ela é cercada. E aí o relato do cerco da Assíria de Jerusalém é horrível, né? Diz a história, né, que as mães chegavam a pensar a abrir mão da vida dos seus filhos para comê-los. Tal era a falta de alimento por causa do cerco. Então as pessoas dentro de Jerusalém começaram a entrar em desespero. Então foi um tempo de aflição e trevas para Jerusalém. Por quê? Porque não confiaram no Senhor. Preferiram a aliança dos homens do que esperar no Senhor. E então a terra foi tomada de trevas, de aflição, de obscuridade. Mas Deus enviaria a salvação mesmo assim. E é isso que está dizendo o texto. Olha aí, vamos continuar. Deus, versículo 9, continuando. Deus dos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Terra de Zebulon e Naftali são as primeiras terras do território de Israel. Lá do Reino do Norte, são as primeiras terras do Reino do Norte. É lá em cima. Quais são as terras atingidas pelo Império Assírio, que está descendo lá do norte para conquistar? São Naftali e Zebulon. São as primeiras terras israelitas que são afligidas pela Síria. Então o texto diz: Deus tornou desprezível nos primeiros tempos a terra de Zebulon e terra de Naftali. Ou seja, são as primeiras terras a experimentar da pesada mão da Síria, porque Jerusalém não confiou em Deus. Então a ideia é que Deus trouxe a eles sofrimento, provação, tribulação, porque não confiaram em Deus, porque não confiaram e não esperaram na palavra do Senhor. E aí continua o texto: mas nos últimos, ou seja, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E aí vamos ler o versículo 2 juntos. O povo que andava em trevas É interessante, meus irmãos, que a salvação, a luz, começa a ser revelada, a se revelar na Galileia dos gentios, como diz o texto. Se o povo de Israel viu nos primeiros tempos trevas e aflição, nos últimos, Deus tornaria aquela mesma terra do norte, Galileia está mais para o norte,
Deus tornaria aquela terra, uma terra, diz aí, gloriosa, o caminho glorioso, porque viria a luz, o povo que andava em trevas viria a luz. E é interessante que vocês se lembram que Jesus Cristo teve a maior parte do seu ministério na Galileia dos gentios. Aliás, ele foi chamado Galileu, porque ele passou o maior tempo na Galileia. Então veja, o caminho da Galileia, as terras do mar, seria um caminho glorioso, porque ali Deus revelaria luz àquele povo que andava em trevas. Olha o versículo 2. O povo que andava em trevas, ou seja, o povo que estava sofrendo por conta dos seus pecados, viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, Deus é luz. No Antigo Testamento, a luz, ela é um símbolo de Deus. No Novo Testamento também, Tiago vai dizer, na sua carta, que Deus é o Pai das luzes. A ideia de luz é salvação. E a ideia de trevas é de aflição, de aperto, não é? Essa ideia que a Bíblia traz. Então, a ideia é que Deus, quando o povo estava perdido por conta dos seus pecados, e no contexto, porque Acaz não deu ouvido a Deus, assim pecando contra Deus e confiando em homens, Deus mesmo assim trouxe luz. Deus trouxe salvação. E nós sabemos que a salvação é Cristo. Que nos últimos dias, um rei melhor do que Acaz, porque é disso que está falando o texto. Acaz foi um rei que não obedeceu a Deus e colocou o povo dele em trevas. Porque se ele confiasse em Deus, Deus livraria eles da Assíria. Mas como ele confiou no Egito, o que aconteceu com o povo dele, de Acaz, o povo de Jerusalém? Sofreu o cerco, certo? Então ficou em trevas. Mas se ele confiasse em Deus, Deus, a luz, salvaria o povo. Mas Deus é tão gracioso que não levou em conta os pecados de seu povo, como não leva em conta os nossos pecados. E Deus, apesar de sermos quem somos, e de muitas vezes não confiarmos nele, ele é a nossa luz, é a nossa salvação na pessoa de Cristo. Aliás, vejam a relação deste texto com João capítulo 1, quando diz que houve um homem chamado João Batista. Ele não era luz, mas deu testemunho da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Lá em João está falando de Cristo. Cristo é a luz do mundo, como ele mesmo se identifica. E aqui diz que o povo que andava em trevas viu grande luz, que é a salvação de Deus por meio de um rei superior a qualquer rei, um rei que não colocará seu povo em risco, como fez Acaz. Estão percebendo, meus irmãos? Percebemos aqui o contraste? Acaz é o rei como os reis que nós temos, que colocam o povo em risco, mas Deus traria a salvação através de um rei que jamais faria isso. Pelo contrário, ele seria a salvação, a luz que salva o seu povo das trevas. Mas olha só o versículo de número 3. Tens multiplicado este povo. Então é interessante que nessa luz de salvação, os sofrimentos são revertidos. O que acontece num cerco? O povo é diminuído. A morte por causa de fome, certo? Num cerco você perde população. Mas aqui, na bênção de Deus, o povo é multiplicado. Então a ideia de que essa salvação que Deus traz, ela reverte a situação. A situação que era terrível passa a uma situação abençoadora, cheia de graça. Então essa é a ideia. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Ou seja, no lugar da tristeza, da angústia, do cerco, vem a alegria pela salvação, pela luz que Deus envia. E aí veja, eles alegram-se diante de ti, diz aí, alegram-se eles diante de ti. A ideia é, sem a presença do Senhor, não há alegria. Sem confiança no caminho do Senhor, não há alegria, não há segurança, não há satisfação. Como Acaz quis confiar nos homens, o que aconteceu? Angústia, dor, tristeza. Mas quando se confia no Senhor, alegria, segurança, bênção, paz, tranquilidade. É o que Deus nos promete e cumpre quando nós confiamos nele. Aquele que confia no Senhor, aquele que guarda o mandamento, não experimentará mal nenhum, mal nenhum.
ele experimentará. E a ideia de mal nenhum, meus irmãos, não quer dizer que não haverá tribulação. Nós estamos certos de que haverá tribulação e angústia nesse mundo. Mas a ideia de que essas angústias e tribulações não nos poderão fazer finalmente mal nenhum. Essa é a ideia. Ainda que nós passemos por provações nesse mundo, nós não sofreremos o mal final que elas trazem aos outros homens. Até a morte para nós se tornou bênção. Porque a morte é a maneira que Deus nos fará para nos levar até a sua presença gloriosa e para nos livrar dos nossos pecados nesta vida e nos fazer felizes no céu. Então veja, até a morte, que é a maior das angústias, se tornou em bênção para nós, um meio para nós irmos para Cristo. É por isso que Paulo vai dizer que morrer é incomparavelmente melhor do que continuar nesta vida. Ele só poderia achar isso entendendo que Deus, na salvação que traz, muda a sorte. E até mesmo entre as provações, nós nos alegramos, porque sabemos que nada, por fim, nos prejudicará. Essa é a ideia, é o que Cristo traz. Por isso nós temos segurança, né? Como nós cantamos, que segurança tenho em Jesus. Que segurança incomparável, porque aconteça o que acontecer, eu estou seguro nele, hoje e para sempre. E é disso que está falando essa salvação. E aí veja mais, eles se alegram como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. E é interessante que, veja como a situação aqui é revertida quando eles andam na presença de Deus e quando Deus, primeiramente, vem salvá-los. Eles, Jerusalém, eram o despojo dos assírios. Eles quase se tornaram um despojo dos assírios. Mas eles se alegrariam como que no dia dos despojos, como aqueles que repartem os despojos. Então a ideia de que Deus muda a sorte do seu povo quando vem salvá-lo. Quando vem salvá-lo. Olha o versículo 4, vamos ver juntos? Versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Irmãos, nós temos duas maneiras erradas de entender a salvação que vem de Deus. E esse texto está falando da salvação que vem de Deus, tá? Lembram-se o contexto? A salvação não vem de alianças mundanas. Não vem de coligações políticas. Não vem do governo. A salvação não vem do governo. Ela vem de Deus. Qualquer governo, por melhor que seja, ou menos pior, ele nos fará sofrer. Porque eles são homens como nós somos, limitados. Então nós não temos salvação por fim, plena, nos homens, mas no Senhor. E é disso que o texto está falando, que o Senhor é a nossa salvação. Que fora dele, trevas e angústias. Mas a sua graça se compadece de nós e vem ao nosso auxílio, nos salvar. E aí veja, há duas maneiras erradas de entender esse texto sobre a salvação que Deus nos traz. A primeira é achar que a salvação é apenas espiritual. A salvação do pecado. E a outra é achar que ela é apenas política. Ela tem a ver com o que acontece aqui na terra, o que nós sofremos aqui. Então veja, alguns espiritualizam a salvação de Deus dizendo assim, Deus veio nos salvar dos pecados. Então o que importa é a minha situação espiritual com Deus e o que os homens fazem na política, como oprimem os homens, isso aí não interessa a Deus não. Deus está preocupado com o que é espiritual. Esse é um erro. O outro erro é achar que o que importa, como geralmente a teologia da libertação, né, crê, é que o que importa é só a libertação política, que a opressão dos pobres tem que ser resolvida, que a falta de comida, que a corrupção, e não se importar com o que é espiritual, com o pecado. Então veja, há dois extremos aqui que são prejudiciais se nós irmos por este caminho. Na verdade, Deus salva tanto de uma coisa quanto de outra. Porque não é o pecado do homem que leva à opressão. Não é o pecado do coração que leva os políticos a oprimir o povo. É o pecado do coração que leva à opressão. Então, quando Deus vem libertar-nos, Ele vem libertar tanto dos nossos pecados, quanto dos nossos inimigos que nos oprimem. E essa é a ideia. Então, a gente não deve ficar, por exemplo, assim, o crente não comenta de política. O crente está preocupado com as coisas espirituais. Meus irmãos, as coisas espirituais têm implicações nas coisas da terra.
Quando um homem mau governa, coisas más são feitas, porque o coração é mau, e o povo geme, o povo sofre. Então, aquilo que é o pecado espiritual, ele tem a ver com o que é feito na realidade, na vida, no dia a dia. E Deus vem nos livrar tanto de uma coisa, dos nossos pecados, quanto dos opressores. E é por isso que nós oramos a Deus, né? Que primeiro converta os magistrados, se for conforme a vontade dele. Mas se não for, que os destitua do cargo, para que o povo não seja oprimido. A nossa oração é essa. Senhor, que os governadores se convertam ao Senhor, que o Senhor tenha piedade deles como teve de nós. Mas também que, se o Senhor quiser outro caminho, que eles sejam destituídos, para que a tua igreja seja preservada, para que a tua igreja não sofra opressão, se for conforme a tua vontade. Então essa é a oração, porque Deus livra dos pecados, mas Deus livra da opressão também, do jugo que assola, como Deus livrou Jerusalém da Assíria. Nós sabemos pelo relato bíblico de Isaías, que no cerco que a Assíria colocou Jerusalém sobre ele, Deus veio e feriu o exército assírio, matando a maioria dos soldados que lá estavam. Então veja, Deus não livrou só Jerusalém dos pecados deles. Deus também livrou Jerusalém da ameaça política. Porque Deus tem poder para fazer isso. É claro, meus irmãos, Deus pode permitir governos maus para punir uma sociedade má. E geralmente Deus faz isso. Quando um povo tem governantes maus, é porque Deus quer que tenha. Porque Deus é que coloca governantes num trono e tira também. É Deus que faz isso. Mas Deus também pode livrar um povo de maus governantes. Deus pode livrar, como livrou Jerusalém da Assíria. Embora Jerusalém merecia sofrer nas mãos da Assíria, por quê? Porque Acaz preferiu fazer coligação e aliança com povos pagãos e não confiou no Senhor. Mas Deus é misericordioso e salva, mesmo nós, quando pecamos e falhamos. Portanto, a salvação de Deus envolve todo o âmbito da vida humana, quer seja espiritual, quer seja histórico-política. Deus vai nos salvar completamente. Ele não vai só nos salvar no aspecto espiritual dos nossos pecados, como Ele já tem feito, nos santificando. Ele vai nos salvar também dos nossos inimigos ao nosso redor. Deus salva perfeitamente. Ok, irmãos? Isso é muito importante no nosso contexto. Então veja, é um erro dar ênfase a só uma parte. A igreja não é uma comunidade política, né? Partidária. A igreja não tem um exército de salvação da terra. A gente não sai aí fazendo campanha aí, tal. Não é esse o espírito. Ao mesmo tempo, nós sabemos que Deus vai nos salvar destes inimigos que procuram de maneira má destruir a igreja e prejudicar a sociedade. Ao mesmo tempo, nós sabemos que Deus nos salva dos nossos próprios pecados, que são a causa última de toda a maldade e opressão que se vê no mundo. Então Deus salva perfeitamente. E essa é a ideia aqui. Quando Isaías diz, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. O aspecto aqui é político. A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. E como é que Deus fez isso? Através de um milagre, meus irmãos, Isaac querido e Jonatas. Através de um milagre, como nos dias dos midianitas. Quais são os dias dos midianitas? Estão lá no texto de Juízes 6 e 7, quando Deus levanta Gideão. Lembra do exército de Gideão? A salvação que Deus trouxe por meio do exército de Gideão é uma salvação milagrosa. Então veja, Deus nos salva dos nossos pecados e dos nossos inimigos, ok? E como Ele faz isso? De forma milagrosa. Aí o profeta dá o exemplo dos dias dos midianitas. E vocês se lembram que através de Gideão, Deus livrou Israel dos midianitas, os hebreus dos midianitas, os israelitas. E Ele fez isso de maneira milagrosa. Lembra-se como é que foi o que conta Juízes lá, capítulo 6 e 7? Diz lá que Deus reuniu o pequeno exército dos israelitas contra os midianitas, que eram 2 vezes maior, o exército dos midianitas. E a ideia é que Deus foi, a cada etapa, preparando o exército de Israel, diminuindo o exército. Lembram-se? Vocês se lembram dessa peneira que Deus faz, né? Tem uma hora que Deus fala, olha, dê ao exército de beber água. Quem beber água como um cão,
Quem se abaixar vai beber água, quem beber água de pé, e você vai fazendo a seleção. No final ficaram apenas 300 homens para guerrear contra todo o exército incomparavelmente maior dos midianitas. Mas lembra-se como foi a guerra? Não foi guerra, né? Não teve guerra. Deus falou para os israelitas cercarem o acampamento dos midianitas e deu cântaro para cada um deles. Não deu arma, não. Deu um vaso para cada um deles e deu tochas. E na hora em que Deus mandou, eles quebraram os cântaros e alguns tocaram trombetas, né? E a ideia é de que o som que foi emitido no vale onde estavam acampados os midianitas, entrou no vale, fez um estrondo tão grande, o barulho dos cântaros quebrados e das trombetas tocando, e ali também diz o texto, né, que as tochas acesas, dando o efeito de muita gente chegando, que os midianitas acordaram, ficaram tão desesperados que tomaram mão da espada e começaram a matar uns aos outros, no desespero da noite. Não sabendo o que estava acontecendo, começaram a se matar. E Israel ficou só olhando, sem mexer um dedo, sem ninguém lá com espada para vencer. O exército midianita foi todo destruído por ele mesmo. Então olha o que Isaías está dizendo. Deus vai promover uma salvação a vocês, que não é vocês que vão lutar. Ele vai lutar por vocês. E é isso que acontece em Cristo. Cristo é que assume a luta nossa. Ele que assume os nossos pecados. Ele que vai vencer Satanás em nosso lugar. Ele é o nosso Davi. Ele é o Davi que vai vencer Golias quando todos nós estamos com medo. Ele é o Davi que se apresenta para vencer o inimigo do qual nós temos medo e fugimos. Então a ideia de que a salvação é milagrosa. A salvação é Deus que traz, como no dia dos midianitas. Deus é que trouxe, sem que Israel precisasse lutar. E agora, para terminar, essa salvação milagrosa, essa salvação integral, essa salvação que muda a sorte do povo, como nós temos visto aqui, vem por meio de quem? Vem por meio de um menino. Olha aí o texto. Versículo 6, vamos ler juntos? Leiamos. Porque um menino... Até aí, irmãos, aí veja, Deus salvará o seu povo. E como ele fará isso? Ele fará isso porque um menino será dado, um menino nascerá. Irmãos, porque um menino ensina duas coisas, esse início do versículo 6. Primeiro, Deus salvará os homens através de um nascido de mulher, um que é da descendência de Davi. É interessante, lembram-se? Olha, Acaz era descendente de Davi, mas Acaz não obedeceu a Deus, o rei aqui com quem Isaías estava falando. Mas Deus vai trazer outro rei, descendente de Davi, vai fazer nascer um menino que será obediente a Deus. E ele salvará o povo de Deus, o que Acaz não fez. Enquanto Acaz colocou o povo de Deus em dificuldade, este menino é diferente, mas ele é um menino. Ele vai nascer como qualquer outro homem. Então veja, a ideia de Deus, que é luz, a luz que nasce nas trevas, Deus é luz, ele assume a forma humana, ele nasce como um menino. E está falando de Cristo, porque Jesus é o Deus encarnado, é o Deus que nasce como menino, ele é a luz que brilha na região das trevas, é a luz que tornará o caminho da Galileia glorioso. Então quem que é a luz ali? É Cristo, só que ele nasce como menino, como de fato aconteceu, ele se encarnou. Então a salvação de Deus vem por meio do nascimento de um menino na casa de Davi, que era a casa davídica, a casa dos reis. Mas veja mais, um filho nascido aqui aponta para a fragilidade, para a vulnerabilidade. Deus, em sua fraqueza, é mais forte que o mundo. É interessante, né? Porque o texto diz que Deus vai, Leandro e Presbítero Luiz, enviar uma luz, um salvador para vencer os inimigos. Aí a ideia é que o povo pensa que será um salvador poderosíssimo, assim, em termos de estética, em termos de carnalidade, alguém. E aí Isaías fala assim, um menino. Mas um menino? Um menino vai nos salvar?
Mas a ideia de que esse menino não é um menino qualquer, embora seja um menino e a ideia seja de fragilidade, vulnerabilidade, porque ele é um homem, ele vai morrer por nós, então a ideia de que ele é vulnerável também, ele morre. Mas ele não é um menino qualquer, porque como é que será chamado ele? Qual que é o nome dele? E aí o nome dele aponta para a sua divindade, porque os títulos que esse menino recebe são os títulos de Deus. Olha só, maravilhoso conselheiro, e é como deve ser lido, tá? Aqui não é maravilhoso, vírgula, conselheiro, não são dois títulos, é um título só, ele é um maravilhoso conselheiro. É interessante isso, não? Porque Acás, lembra o rei de Jerusalém na época? Acás não se aconselhou bem, e por isso envolveu ele e o povo em trevas. Mas este menino, ele não precisará de conselho nenhum. Os reis precisam de conselho, né? A gente vê o presidente da república cercado de ministros, não é isso? E ele os tem, na teoria, para consultá-los, não é isso? Mas este rei aqui, ele é tão poderoso, este menino, ao mesmo tempo que ele é frágil, ele é tão poderoso que ele é em si maravilhoso conselheiro. Ele tem toda a sabedoria. E ele não precisa que ninguém, de fato, o aconselhe. Porque ele é o poderoso, maravilhoso conselheiro. É importante um rei que seja maravilhoso conselheiro, não? Um rei que tenha toda a sabedoria. É por alguém assim que nós queremos ser conduzidos. Um rei que não falhe no seu conselho, na sua instrução. Pois esse menino, ele cumpre com isso. Ele é o maravilhoso conselheiro. Agora veja, ele é Deus forte, irmãos. É claro que esse menino não podia ser qualquer menino. Nenhum menino seria chamado Deus forte. Daí aponta para a divindade de Cristo. Esse menino que nasceria, esse filho de mulher, ele ao mesmo tempo que é um menino frágil, uma criança como qualquer outra, ele é Deus forte. Irmãos, ele não é apenas humano. O seu reino será de fato assegurado e eterno porque ele tem poder para estabelecer. Porque ele tem poder para vencer todo o mal. Então ele é Deus forte. Mas ele é mais, ele é chamado Pai da eternidade. A ideia de pai aqui é a ideia de proteção. Porque os reis eram chamados de pais. O pai da nação. Por quê? Porque ele, como um pai, protegia a nação, ou deveria, né? Esse menino será chamado Pai da eternidade. A ideia é, ele nos deixará seguros por toda a eternidade. Nós nunca teremos insegurança. Ele nunca nos abandonará. Ele é um cuidador eterno. Pai da eternidade. Alguém que cuida eterno, hoje e para sempre. Lembra, nós lemos, acho que hoje de manhã, o Senhor te guiará na tua entrada e na tua saída. A ideia de proteção constante, perene e eterna, para sempre. O Senhor te guardará para sempre. Daí a ideia de Pai eterno. O nome dele é Pai da eternidade. Esse menino é um protetor eterno. Ele nunca abandona o seu povo. Lembra de Jesus? Quando ele ressuscita e dá a grande comissão aos seus discípulos, ele diz assim: eu sempre estarei convosco. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A ideia do cuidado de Cristo perene, para sempre. Nós queremos um rei que cuide de nós para sempre. Alguém que nos governe com segurança para sempre. E essa é a frustração, né? Quando nós confiamos em governos humanos. Porque melhor que seja um governo humano, ele passa. Ele cai. O rei morre. Ou tramam contra ele. Então, se nós confiamos em governos, nós seremos frustrados. Mas se nós confiamos neste menino que é rei, nós jamais seremos, porque o seu governo, o seu cuidado é eterno. Ele é o Pai da eternidade. É o cuidado eterno. Mas olha só, ele é chamado por fim Príncipe da Paz. A ideia de que ele vem trazer paz. Veja, ele faz isso morrendo na cruz por nós. Então Jesus Cristo, esse servo, aliás em Isaías ele é o servo sofredor, né? É o servo que sofre por nós para estabelecer paz entre nós e o Deus a quem ofendemos. Então ele é chamado Príncipe da Paz porque ele estabelece a paz. Lembra do que Paulo diz em Romanos, capítulo 5? Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus,
por meio de Jesus Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Só em Cristo nós temos paz com Deus. E nós podemos ter paz uns com os outros. Só em Cristo. Só em Cristo nós temos paz com Deus, por quê? Porque é Cristo que leva os nossos pecados. As ofensas que nós fazemos contra Deus, Cristo as paga. E Deus não cobra mais de nós. Então nós estamos em paz com Deus, ainda que pecadores, ainda que pecando. Se nós nos arrependemos, nós temos paz com Deus, porque Cristo pagou os nossos pecados. E nós podemos ter paz uns com os outros. Por quê? Porque se Deus nos perdoou os pecados em Cristo, nós também devemos perdoar uns aos outros os seus pecados. Então, em Cristo, nós temos paz com Deus e paz uns com os outros, porque Ele é o príncipe da paz. Ele veio estabelecer a paz. Então, veja o final, versículo de número 7. Para que se aumente o seu governo, tudo isso, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Lembra que Acaz era um rei que trouxe, não paz, mas trouxe guerra e sofrimento. Mas esse rei que vem, esse menino, chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, virá fazer vir paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Irmãos, eu termino aqui dizendo que Cristo é o Rei e que o seu trono permanece para sempre, estabelecido mediante o juízo e a justiça. Jesus Cristo é o justo e Ele faz justiça e Ele virá para julgar, Ele é o juiz. Lembram-se que Pedro vai dizer no sermão dele, e estabeleceu um varão diante de todos, Pedro disse, pelo qual há de julgar o mundo. O varão é Jesus Cristo, Ele é o juiz. Então o reino de Deus é estabelecido em Cristo Jesus, mediante o juízo e a justiça. Ou seja, Ele cumpre a justiça e Ele assim tem autoridade para exercer o juízo. E o reino de Deus é estabelecido. Veja que esse menino não pode ser qualquer um, porque ele vai estabelecer o trono de Davi para sempre. É um reino eterno. Então nós não podemos entender outro rei aqui senão Cristo Jesus. Aliás, Ele já está reinando eternamente. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele subiu aos céus, está assentado à destra de Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir para estabelecer o juízo, julgar o mundo, julgar a terra. Ele já reina hoje e reinará pelos séculos dos séculos. Isso já se cumpriu de certa forma. Nós só esperamos agora o reino dos céus de Cristo descer à terra. É a única coisa que nós esperamos. É a consumação do reino que já existe. O reino do Senhor Jesus Cristo. Como diz Apocalipse. Diz lá, o reino agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, e depois dele ser assunto aos céus e assentar-se no trono, diz o texto de Apocalipse, o reino do mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Graças a Deus, irmãos, Cristo já está reinando agora, e reinará para sempre. Ele já está estabelecendo a justiça e o juízo no mundo, destruindo seus inimigos a cada dia, e convocando o seu povo, convertendo os seus a Ele, para então por fim entregar o reino a Deus Pai. E qual a certeza de que tudo isso dará certo no fim? Qual que é a garantia que nós temos? É o final do versículo. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ou seja, o zelo é o amor que Deus tem pela causa dele. A palavra zelo, ela pode ser traduzida por ciúme. Geralmente a gente entende ciúme como um termo pejorativo, né? Uma coisa ruim, né? Ciúme. Mas a ideia aqui é um zelo, um ciúme que ama aquilo que é dele. Por exemplo, um pai vê um filho em perigo, alguém ameaçando o seu filho, aí o pai voa nessa pessoa que é uma ameaça, ele destrói essa pessoa que é uma ameaça ao seu filho. Por quê? Por zelo, por ciúme, por cuidado zeloso, ele destrói aquilo que prejudica o objeto do seu amor. E essa é a ideia. O zelo de Deus, o amor dele pelo seu povo e pelo seu filho,
a quem Ele ama acima de tudo, fará com que o reino de Cristo, não só como fora, se estabeleça, como permaneça para sempre. O Senhor colocou o seu zelo nessa causa, na nossa salvação e no reino eterno. Então nós teremos um novo céu e nova terra, um reino sem fim, porque o zelo do Senhor, o cuidado do Deus Todo-Poderoso está nisso. E eu termino com 3 aplicações do texto que nós vimos aqui. A primeira é a seguinte, irmãos. Toda vez que nós tentarmos aqui, cada um de nós tentarmos administrar a nossa vida longe da vontade de Deus e de sua salvação em Cristo, nós terminaremos em trevas e dor. Toda vez que nós não levarmos em consideração os caminhos de Deus, como Acaz não levou, lembra-se? Toda vez que nós não levarmos a palavra de Deus em consideração nas escolhas que fazemos, nós terminaremos em sofrimento e dor. Isso o texto fala aqui. O povo que se encontrava em trevas por quê? Porque deixou de seguir a Deus e passou a seguir o próprio coração, a própria carne, confiar no próprio braço. Toda vez que nós fizermos isso, o que nos espera é dor, sofrimento. Ok? A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que só há uma salvação para o mundo. É o menino que nasceu. É Cristo Jesus, o Rei, que agora reina poderosamente e virá, de fato, para julgar tudo segundo a sua reta justiça. A única salvação do mundo é Cristo Jesus. Não são governos, irmãos. Irmãos, nós oramos pelos governantes e devemos orar como a Bíblia diz. Nós esperamos que governem bem. Nós fazemos o possível para colaborar com os nossos magistrados de maneira lícita e justa. Mas a nossa esperança última nunca deve estar nisso. Nunca, jamais. É por isso que nós podemos ter alegria mesmo vivendo sob um governo mau. O crente é uma pessoa alegre, ela não vive a murmurar nem reclamar como fazem os demais, mesmo debaixo de um governo opressor. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa salvação está em Cristo e está segura nele. E que o zelo do Senhor fará com que todas as promessas dele em Cristo se cumpram, como tem se cumprido. Por isso nós vivemos alegres. É claro que nós fazemos críticas justas a governos que não governam bem, mas nós não nos desesperamos como os demais. E nem passamos a vida nervosos e murmurando dia e noite, porque nós sabemos que nossa salvação está já estabelecida, já está fundamentada em Cristo e segura nele. Aconteça o que acontecer. Veja, nós desejamos e trabalhamos por uma melhor sociedade, por melhores governos, mas independente deles, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. E a nossa alegria é o Senhor. A nossa alegria é o Senhor. Em governos maus, em governos melhores, que terão seus problemas, a nossa alegria será sempre o Senhor. Eu vi uma chargezinha, um tempo atrás, que ela diz muito. É o desenho de um homem virado de frente para um televisor. Ou poderia ser um notebook, um computador. E outro homem de costas para este, com a Bíblia na mão. O homem que está virado para o televisor, ele grita: estamos perdidos. Mas o homem que está lendo a Bíblia grita: estamos salvos. E é justamente isso. Se nós olharmos para o mundo e tivermos confianças no mundo, estamos perdidos. Mas se nós olharmos para Cristo, estamos salvos. Estamos salvos. E nada mudará isso, porque Ele é o Rei. Ele é o Rei bendito, o soberano sobre tudo e sobre todos, sobre os juízes da terra. E Ele dará a cada um a paga das suas obras. Ele fará justiça, finalmente. E nós esperamos nele. Veja, nós não somos apolíticos. Nós fazemos crítica a políticos. Crítica justa, não tem problema. Mas nós não nos desesperamos. Nós não entramos em brigas. Nós não deixamos de falar com parentes, com irmãos da fé por conta disso. Nós temos nossas críticas justas. Mas nós não brigamos por isso, porque nós sabemos que nossa esperança última
Não está nessas coisas. Independente delas, nós confiamos em Cristo Jesus. Por fim, nós estamos sempre seguros através do governo eterno do Senhor Jesus Cristo. Eu e você não sabemos o que nos acontecerá hoje à noite, por exemplo, né? Eu termino aqui. Você não sabe, nem eu, se vamos chegar em casa bem, não é isso? Você não tem controle sobre isso, nem sobre isso você tem controle, né? Você não sabe se vai trabalhar amanhã, como é que você estará, se você estará doente ou eu estarei doente amanhã. A gente não tem controle da nossa vida, né? Como diz Moisés, somos como a nuvem que passa, né? Uma hora você olha a nuvem ali, você desvia o olhar, volta, ela já foi embora. Nós somos como a nuvem que passa. Eu não sei se amanhã eu estarei doente, com uma doença grave, nem você. Eu não sei se eu vou terminar o 2025, você também não sabe. Mas de uma coisa nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber. Aconteça o que acontecer, nós estaremos sempre seguros, por conta da salvação que Deus trouxe a nós, por meio do Cristo bendito e eterno Rei, amado Salvador. Nele, aconteça o que acontecer, nós estamos para sempre seguros. E quem dera nós não vivêssemos 2025, né? Quem dera que Cristo voltasse antes. Quem sabe? Quem sabe Ele voltará antes e nos levará de toda morte, sofrimento, dor e pecado. E aí nós estaremos com Ele para sempre, no reino que Ele já inaugurou, no reino que já é dele, o reino de todo o universo, o qual será consumado na sua vinda. Nós estamos, enquanto isso, aguardando dos céus o Senhor Jesus Cristo, certos de que em nada a sua igreja, da qual fazemos parte, será prejudicada. Em nada. Nós podemos sofrer tudo o que for, nós estaremos salvos em Cristo Jesus. Por isso Paulo disse, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Estamos guardados nele hoje e para sempre. De fato, que segurança nós temos no Filho que nos foi dado, na salvação que nós não merecemos, mas que nos foi trazida por Deus o Pai, o seu Filho, Salvador Jesus Cristo, que reina hoje e para sempre. Amém, irmãos.